fazer o trabalho sobre Oriente Médio! O Oriente Médio fica no oeste da Ásia. Se estende do leste do Mar Mediterrâneo até o Golfo Pérsico. Fica na confluência de 3 continentes: Ásia, África e Europa. Os maiores produtores de petróleo ficam nessa região. Geograficamente é pequeno e fica da Turquia até o Afeganistão. Eu vou falar sobre o relevo do Oriente Médio. Então, o relevo do Oriente Médio possui baixas altitudes na maior parte do seu território, exceto ao norte, que possui altas altitudes. Especificadamente a Turquia, que possui regiões montanhosas e a maioria mais planaltos, em destaque o planalto de Anatólia, e menos planícies, que em destaque a planície da Mesopotâmia. É cercado por mares, possui assim, mais mares do que terra. No norte, os mares em destaque são o Mar Negro e o Mar Cáspio. No oeste é o Mar Vermelho e Mediterrâneo. No sul é o Atlântico. Já no leste não possui mares, é terra. E os rios mais importantes são o Rio Tigre e o Rio Eufrates. E eles pertencem ao Iraque e desaguam no Golfo Pérsico. Eu vou falar sobre o clima do Oriente Médio. Ao norte possui o clima polar, e já o sul é o clima mais ameno. O oeste possui clima temperado, e aí possui 2 tipos de temperado. O temperado continental, que no verão possui temperaturas mais elevadas, e no inverno é um inverno muito frio. E o clima temperado oceânico sofre variações em função da altitude do relevo e também da latitude e da maritimidade. No sul possui grandes cordilheiras concentradas, que impedem a passagem dos ventos oceânicos. Dominado por clima semiárido e áridos, E isso forma os desertos. Isso é no litoral da Ásia Ocidental. A vegetação predominante do Oriente Médio é bem restrita. É composta por vegetais resistentes à falta d'água, devido às adversidades climáticas e à escassez d'água. Outro aspecto marcante é a alta amplitude térmica, que varia de dia a 50 graus e à noite abaixo de 0 graus. 90% da população total do Oriente Médio tem a crença religiosa no islamismo. Ela é monoteísta e se originou em tribos. Acreditam em Alá e tem a crença no Salvador Messias e no profeta Maomé. Gente, eu vou falar dos aspectos econômicos do Oriente Médio. A economia do Oriente Médio é formada principalmente pelo petróleo. O petróleo, como todo mundo sabe, é um combustível fóssil. No Oriente Médio, tem 60% de todo o petróleo do mundo. De todo o petróleo produzido... 70% do petróleo do mundo está localizado no Oriente Médio. Por causa de tanta abundância ali naquele local, gera bastantes conflitos, principalmente políticos, relacionados àquela parte. Além de tudo isso do petróleo, que é mundialmente conhecido por isso, também tem um pouco de agropecuária, mas não é tão usado, por causa que as pessoas não investem na agropecuária ali, e também tem um pouco de indústrias, mas toda a economia do Oriente Médio é principalmente voltada para o petróleo. O principal conflito do Oriente Médio é a guerra entre Palestina e Israel. Todo mundo sabe que é pelo território e pelo contexto histórico. Para quem não sabe, o contexto histórico gerado ali nessa guerra entre Israel e Palestina é pelos filhos de Abraão. Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaac. Mas Isaac era principalmente o filho, escolhido por Deus. Escolhido por Deus, que Abraão acreditava. Mas aí dissipou. Uma tribo foi para Ismael e uma tribo foi para Isaac. Porque Deus falava principalmente que tinha uma terra prometida para aquele povo. Vou falar da Guerra Civil do Líbano. A população do Líbano é dividida em 2 grupos, 40% de cristãos e 60% de muçulmanos. O Líbano conquistou sua independência em 1945.
O seu primeiro presidente era cristão e o primeiro-ministro muçulmano. Isso gerou uma tensão entre os dois grupos e desencadeou uma guerra civil. Os grupos tiveram a ajuda de forças externas. Os muçulmanos foram ajudados pelos sírios e os israelenses ajudaram os cristãos. A Síria invadiu o Líbano em 1976 e depois de muita guerra, depois de muita batalha, a guerra termina em 1991. Israel só sai do Líbano, do sul do Líbano em 2000 e a Síria fica até 2005. Eu vou explicar agora sobre a guerra do Irã e Iraque. Sempre que o Iraque conquistava alguma terra, o Irã ia lá e recuperava essa terra. E aí, o Iraque propôs ao Irã um cessar-fogo, mas o Irã não aceitou. Então o Iraque vai receber a ajuda das duas maiores potências, que é os Estados Unidos e a União Soviética, mas ele vai perder a ajuda dos Estados Unidos e da União Soviética porque ele vai ser acusado a usar arma química contra o Irã. Em anos de 1988, a ONU vai mandar os dois países a cessar-fogo, só que o Irã não vai obedecer. E dia 15 de agosto do mesmo ano, os dois vão assinar tratado de paz. Vou falar sobre a invasão iraquiana no Kuwait. O Iraque deixou a guerra com o Irã com milhares de mortos e com uma grande dívida. Saddam Hussein, líder do Iraque, resolveu invadir o Kuwait para expandir os territórios e aumentar as reservas de petróleo. E também queria impulsionar o preço do petróleo. Em 1990, o Iraque invade o Kuwait e ocupa por 7 meses. Saddam Hussein vislumbrou a invasão do Kuwait para aumentar seus territórios, as reservas de petróleo e também o preço. Foram 7 meses de ocupação do Iraque no Kuwait. E depois disso, além de ser além da expulsão, o Iraque teve seu governo proibido de entrar nas áreas curdas. No dia 11 de setembro de 2001, 19 terroristas vão sequestrar 4 aviões comerciais e vão lançar eles propositalmente sobre os 3 monumentos, né, dos Estados Unidos. Os 2 primeiros aviões vão ser lançados propositalmente sobre as Torres Gêmeas, que vão matar todas as pessoas que vão estar no avião e algumas pessoas que vão trabalhar. E depois de 2 horas, as 2 Torres Gêmeas vão despencar. O terceiro avião vai colidir com o Pentágono e o quarto vai cair num campo aberto na Pensilvânia. E em 2011, os Estados Unidos, para se vingar, vão matar Osama Bin Laden e vai democratizar toda a área do Afeganistão e vai colocar os xiitas no poder através da doutrina Bush. Em 2010 se deu início à Primavera Árabe e era um movimento que os jovens eles estavam promovendo porque eles estavam insatisfeitos com o governo e eles não queriam mais que fosse ditadura. As situações mais agitadas foram as manifestações dos xiitas. E em 2014, o território sírio e as situações mais agitadas foram as manifestações xiitas, onde o governo começou a aplicar força sobre os manifestantes e com a ajuda do exército. Em 2014, o território sírio ainda continuava indefinido e o Iraque incluiu os sunitas e perseguir eles gerou uma manifestação dos grupos milicianos.